Vamos dar sequência aqui, vamos falar do resultado da balança comercial de fevereiro, né? Voltar a falar, porque a gente já está desde o início do jornal aqui comentando o resultado da balança comercial de fevereiro. Guerra no Oriente Médio, né? Que entra no seu sexto dia. Caso Master, depois de medidas mais duras do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, desculpa o engano, na nova fase da investigação da PF, Daniel Worcaro, ex-banqueiro, está preso na penitenciária de Poti, interior de São Paulo. A PF revelou existência de milícia de Worcaro, espionagem e possível pagamento aos servidores do Banco Central. Acordo Mercosul União Europeia, aprovado pelo Senado, e a vigência provisória pode entrar em vigor em maio. Tudo isso, assuntos para Ana Amélia Lemos, jornalista e comentarista aqui do canal, com quem eu converso agora. Bem-vinda, Ana. Boa noite, Simone. Boa noite aos telespectadores do Agro Tarde. Realmente muitos fatos impactando aí sobre a área econômica, especialmente sobre a área da nossa cobertura prioritária, que é o agronegócio, não é, Simone? É verdade, Ana Amélia. Agora, aqui eu vou começar com você, a gente vai começar pelo Worcaro, né? Espaço para uma delação, você acredita que isso possa acontecer? Assim como a questão da guerra do Oriente Médio e essa questão relacionada ao escândalo do Banco Master, e a cada dia você se assusta com as informações terríveis envolvendo todos os poderes da República, é imprevisível, minha cara Simone, imaginar o que vai acontecer daqui a meia hora, em relação exatamente à imprevisibilidade desses fatos. A cada momento você se surpreende. E a própria tentativa de suicídio de uma das pessoas, eu diria, mais perigosas, porque é uma fonte muito importante, que era o chamado sicário do esquema gangsteriano mafioso liderado por Daniel Worcaro, o tal do Mourão, que disse que ele havia suicidado, que estava morto e agora se viu, ele não morreu. Então, também aí há muito mistério em relação a essa tentativa. Ele quis calar, porque ele é uma bomba de efeito retardado, uma bomba extraordinariamente, se abrir a boca para contar tudo o que sabe. Além disso, o fato de colocar também o próprio Daniel Worcaro numa cela muito especial, com muita segurança, é também a determinação do risco que ele corre, exatamente pelo alcance dessa bomba de efeito geral que aconteceu na política brasileira, envolvendo figuras do poder judiciário, e esse é o mais grave, que era o poder que tem que julgar. De um país sério, isso jamais estaria acontecendo. O poder legislativo, que faz as leis, e aí você vê as maracutaias que foram montadas, e do poder executivo. A tentativa, por exemplo, de vender o banco para um banco estatal no Distrito Federal, o envolvimento de vendas de áreas de previdência social em vários estados brasileiros. Então, é uma tempestade perfeita, Simone. E o impacto disso vai ser sobre a economia, vai ser sobre o agronegócio. Também que será impactado não apenas por todo esse esquema relacionado ao Banco Master, mas também pelas consequências da guerra do Oriente Médio, imprevisível, e pelos efeitos internos de uma eleição que se avizinha e de matérias como, por exemplo, a jornada 6 por 1, que tem impacto direto nos setores que mais empregam mão de obra no agronegócio, como é o caso dos frigoríficos. Então, você imagina aí o cenário extremamente nebuloso para os dias que se seguem neste incrível 2026 que está recém começando, Simone. Pois é, e enquanto isso, né, uma CPI do Banco Master não acontece, uma possível ida, né, estava se falando até um tempo atrás de Worcaro, a CPI do INSS, enfim, para juntar tudo. A parte política não está interessada nisso, Ana?
Não, a parte política está envolvida nisso. A parte política é parte. O próprio presidente Lula, candidato à reeleição, está convivendo agora com um dilema que é uma bomba no colo do Palácio do Planalto do presidente, que é candidato à reeleição, com a história dos dados relacionados às contas do filho mais velho do presidente, o Lulinha da Silva, em relação ao valor que foi depositado pelo presidente na conta dele e também a movimentação que ele fez em 4 anos. Então, tudo isso vai cair exatamente neste ano eleitoral e por isso que é imprevisível, Simone, você fazer qualquer cálculo, olha, o que vai acontecer isso ou aquilo, não. Você tem que ficar olhando para ver o que vai acontecer daqui a 1 hora, porque tudo que você projetar pode nada acontecer, em função exatamente das surpreendentes revelações que as pessoas pobres, mortais, né, que acompanham esse noticiário, se assustam a cada minuto que aparece o noticiário do jornal, desde a prisão do Daniel Vorcaro e até o resto do que está se seguindo agora, com a divulgação de conversas nada republicanas, entre este banqueiro e ministros da Suprema Corte. Então, de fato, é uma situação agora muito imprevisível. E pensando também na questão do Congresso, que vai ter feito o que vai acontecer, é claro, hoje o Senado, como você anunciou aí, a gente imagina que você ia levantar essa questão, aprovou o acordo Mercosul-União Europeia, mas isso fica, digamos, ao largo, fica em segundo plano. É muito relevante, fundamental, um acordo importantíssimo, negociado há muito tempo, tem relevância no agro, proteção para o agro, porque são os produtos mais concorrentes da Europa. O protecionismo europeu se dá exatamente na área do agro, a proteção para de laticínios, carne, leite, todas as áreas, vinhos. Então, são áreas bem concorrenciais com os países do Mercosul, que são os grandes produtores. O Chile, a Argentina, o Uruguai e o Brasil. O Paraguai não produz, não tem produção. Ele é um grande, digamos, centro comercial, é um grande entreposto, mas, de qualquer maneira, para os 3 países, tem um grande interesse, especialmente o Brasil, que está com uma cadeia vitivinícola crescendo substancialmente, com grande qualidade. Então, essa concorrência tudo vai dar. Menos mal que nesse acordo estão preservadas as tais salvaguardas, que foi determinação do Poder Executivo, e os senadores aprovaram, também reservando aí um espaço para negociação futura, cada vez que tiver algum problema à frente para preservar o interesse nacional, Simone. Então, foi um passo importante. Porém, o mesmo Congresso que deu esse passo positivo está correndo o risco, neste ano de eleições, votar o fim da jornada 6x1. Só no setor de frigoríficos, para ter uma ideia, Simone, do impacto, hoje, o que a BPA, Associação Brasileira da Proteína Animal, estima, existem vagas para 30 mil operários. 30 mil. Não é pouca coisa, não é 1.000, são 30 mil vagas abertas nos frigoríficos. Se a jornada 6x1 for aprovada, e a política é isso, o interesse eleitoral, esquerda e direita parece que votarão igual, o que vai acontecer? Faltarão para os frigoríficos 80 mil trabalhadores, 80 mil funcionários. Se o setor não consegue ocupar 30 mil vagas, conseguirá preencher 80 mil vagas que serão geradas caso a emenda seja aprovada? Então, você veja que a cada minuto você tem uma análise de um momento presente que vai depender da decisão. Se o Congresso deixar para o ano que vem, ótimo, porque no ano que vem não terá um impacto e a pressão eleitoral sobre deputados e senadores para votar uma matéria que tem um grande apelo eleitoral e mais, que é a principal bandeira do presidente da República para a sua reeleição, na hora que ele está convivendo com esses problemas relacionados aí à CPI do INSS, que envolve o filho mais velho dele, o Lulinha. Então, veja que nós também estamos dentro de uma situação, eu diria, de guerra política interna, por conta exatamente de todos esses fatores, Simone. Ana, vamos voltar um pouquinho em relação ao acordo Mercosul-União Europeia, que foi ratificado pelo Senado. O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, comemorou a ratificação, então, do acordo pelo Congresso Nacional e o decreto do governo publicado ao mesmo tempo que o tratado comercial, então, estava sendo votado, né, ontem pelo Senado, que vai garantir, então, esse decreto, né, as salvaguardas defendidas pelo agro para os produtos brasileiros. O acordo Mercosul-União Europeia, ontem aprovado no Senado Federal, será agora
assinado pelo presidente, e 60 dias após deve entrar a vigência provisória. Então, nós teremos, ainda no mês de maio, a vigência do acordo Mercosul-União Europeia. O Brasil está se integrando ao mundo como nunca antes. Então, Mercosul, Singapura, 2023, Mercosul, EFTA, o ano passado, e Mercosul, União Europeia, agora. Sendo que Mercosul, União Europeia, é o maior acordo entre blocos do mundo. Aliás, os suecos, que vou me encontrar agora, e já tivemos reunião longa com eles na CNI, estavam destacando, porque a Suécia faz parte da União Europeia. Destacar que foi o decreto, o presidente Lula já assinou o decreto que estabelece salvaguarda. Salvaguarda é previsto, é um capítulo do acordo Mercosul-União Europeia e dos demais acordos, que agora foi regulamentado por decreto. A salvaguarda é a capacidade rápida de resposta para situações excepcionais. Então, você traz uma tranquilidade, porque dá uma capacidade de resposta rápida, se você tiver uma situação excepcional. Vamos voltar a falar com a Ana Amélia Lemos, né, sobre balança comercial brasileira, que fechou fevereiro com um superávit de 4 bilhões e 200 milhões de dólares. A Ana já aqui com a gente, para a gente finalizar a nossa conversa, não é, Ana, que a gente perdeu a conexão. Vamos lá, como é que você observa esses 2 primeiros meses do ano? Olha, Simone, dá uma novela hoje, o nosso contato, né? Tá uma novela. Simone, você tinha feito, eu tinha comentado, você fez uma entrevista muito boa com o economista Felipe, que falou antes da entrada ao vivo aqui, ele fez uma análise muito correta. Na verdade, o agro continua sendo o motor, embora petróleo, minério de ferro, com matérias-primas, entram em primeiro lugar. Porém, o agro é muito maltratado pelo governo, é muito mal visto pelo governo, e o que aconteceu lá em Santarém, lá no estado do Pará, a invasão daquela unidade grande, de uma grande multinacional. Então, essas coisas é preciso ter um cuidado. Mas, imagina que esses resultados positivos do agro na balança comercial, que é o superávit, nós exportamos muito mais do que importamos para os produtos do agro, Simone, é com logística deficiente, é com taxa de juro elevada. Os produtos estão os preços dos produtos, os custos gerais de produção, não temos capacidade de armazenagem, as estradas os projetos estruturantes na área da logística estão parados, ora por conta da morosidade da justiça, ora por conta dos problemas relacionados à influência das ONGs ambientais do mundo todo que vem meter o bedelho no Brasil, a serviço dos nossos concorrentes. Então, esses dilemas ainda não foram resolvidos. Eu acho que quando você conta que nós estamos indo, que o agro está indo bem, que a balança foi bem, tem que olhar esse lado e ficar batendo o martelo sobre esses problemas, para ver se água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que façam algumas coisas, que agilizem esses projetos, porque aí haverá uma melhor condição competitiva do Brasil para disputar cada vez mais mercados internacionais com a sua produção. Além do mais, ainda temos São Pedro olhando, às vezes, alterando o rumo da produção agropecuária brasileira. O fim dessa novela é exatamente esse, minha cara Simone. É a coragem desses agricultores que, apesar de todo esse cenário, eu falo aqui do Rio Grande do Sul, o que aconteceu já com 30 suicídios de produtores desesperados por uma situação que não fecha a conta entre o que ele deve e o que ele recebe pelo que produz. Então, é realmente uma situação que a gente, quando vê números positivos, olhar o outro lado. E se não olharmos o outro lado, nós vamos não entender a realidade que estamos vivendo. Uma boa noite e vamos torcer para que os responsáveis, os governos, sejam municipais, estaduais ou federal, se mexam para ajudar a locomotiva a andar com mais rapidez e mais competitividade.
Ana Amélia Lemos, jornalista e nossa comentarista aqui do canal. Ana, muito obrigada pela análise de hoje, aqui essa pauta extensa nossa, né? Boa noite e até semana que vem, né, Ana? Até lá. Até lá estarei contigo aí na terça-feira. Certo, Ana. Até lá. Tchau, tchau.